Em março de 1991, 5 amiguinhos resolveram aproveitar um dia de folga da escola para brincarem de procurar ovos de salamandra num lago. O problema é que eles nunca mais voltaram para casa, e esse, por muitos anos, foi considerado o desaparecimento mais infame da Coreia do Sul. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou levar vocês para a Coreia do Sul, a pedido do meu marido, né, amorzinho? Eu pedi, eu não lembro. Pediu sim, você falou, vamos procurar aí um caso da Coreia, já que a gente tem consumido tantos programas coreanos ultimamente, né? Sim, eu lembro. Você lembra disso? Tá. E se você acha, nossa, eles são fãs de dorama? Não, nós somos fãs de programas de variedade coreanos. Essa é a categoria em que a gente se encaixa. É engraçado. Os programas mais aleatórios são os que a gente gosta, entendeu? É engraçado que a gente tem 2 episódios na Coreia, né? Que é Sim. do Yoon Sang-yeop. Yoon Sang-yeop. E parte 1 e parte 2, na verdade. Uhum. Quer dizer, não chega a ser parte 1 e parte 2. Foi um episódio lá atrás. E depois um episódio, né, atualizando sobre o caso, coisas que aconteceram desde então. Foi o episódio 42, que mostra como foi a morte esquisita dele. Uhum. E o 117, que foi meio que uma resoluçãozinha, né? Uma atualização. Foi um update, né, do caso. Um update do caso. E eu acho engraçado que naquele episódio, a gente não manjava nada de coreano. Eu acho que até o nome das pessoas eu Isso falei que eu ia errado, falar, né? Você trocava o sobrenome pelo nome, que chamava todo mundo pelo sobrenome. Pois é. E é engraçado porque, realmente, naquela época, o único contato que eu tinha com a cultura coreana era o clipe do Gangnam Style. Sim, do Psy. Do Psy, mais nada. Como você falou, a gente não necessariamente é fã de dorama, ou K-drama, K-drama, eu não sei, não quero ser corrigido. A gente até assistiu já alguns, Um ou né? outro, assim, os mais famosinhos e tal. Mas a gente assiste umas coisas bem aleatórias coreanas hoje em dia. Então, realmente, eu acho legal a gente querer voltar. E a gente já aprendeu bastante sobre a cultura coreana desde então. Sim. A gente come bastante comida coreana também desde então. Sim, e acho maneiro a gente trazer de volta um caso coreano, dessa vez não trocando o nome pelo sobrenome. E sabendo mais curiosidades sobre o país também, que eu incluí, assim, ao longo do episódio, né? Eu só quero lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast aqui conta com o apoio de pessoas maravilhosas que ajudam esse podcast a continuar, ajuda a gente a tocar com esse projeto, que são os nossos apoiadores, pessoas, nota 10. Sim. A gente sempre é muito grato aos nossos apoiadores e se você quiser se tornar um apoiador para fazer isso aqui acontecer, vai lá na Orelo, seja no site, seja do aplicativo, vai lá no site do Apoia-se, procura Detetive do Sofá, ajuda bastante, gente, vocês não têm noção. E a gente cada vez mais está indo lá caminhando pro Detetive do Sofá, quem sabe se é a única coisa que a gente se importa no dia a dia, não sei. Vai saber. Ia ser bom. Né? Só viver do podcast. É o sonho, acho que, de todo criador de conteúdo. Muito poucos chegam lá. Então, quem sabe? A grande maioria é tipo eu, que tem que trabalhar de segunda a sábado. Exatamente. Então, ajuda nós. Resumindo, ajuda nós. Uhum. E agora sim, Marcela, o que aconteceu? Qual é o título do episódio? Frog Boys. Os meninos... Sapo? Esses meninos sapos. Eu vou explicar por que o caso Mas é em inglês? tem esse Frog nome. Boys? Ok. É como eles ficaram conhecidos no mundo todo, sabe? Uhum. O pior é que não tem nada a ver com nada. Mas eu vou contar por que eles ganharam esse apelido. Em 26 de março de 91, um belo dia de primavera na Coreia do Sul, aconteciam eleições locais no país para eleger representantes de cidades, distritos e condados. E eram as primeiras eleições em quase 30 anos.
Por isso, foi decretado ponto facultativo, o que significava que os adultos não iam trabalhar e que as crianças não iam ter aula nesse dia. É claro que as crianças ficaram muito felizes de poderem passar o dia brincando, né? Quem nunca? Era a coisa mais legal do mundo quando, por algum motivo, não tinha aula e eu podia só ficar brincando de Barbie o dia todo. A vida era muito mais simples nessa época. Por volta das 8 horas da manhã, 6 meninos com idades entre 9 e 13 anos estavam brincando na frente da casa deles. Esses meninos eram o Woo Cheo-won, de 13 anos, o Jo Ho-yeon, de 12 anos, o Kim Yang-woo, de 11 anos, o Park Chan-in, de 10 anos, o Kim Jong-sik, de 9 anos, e o Kim Tae-hyung, também de 9 anos. Os meninos, segundo os pais deles, eram muito amigos desde que nasceram, e era como se eles fossem irmãos. Os 6 estavam sempre juntos e todos viviam na mesma aldeia de Songso, que ficava na cidade de Daegu. As casas dessas 6 famílias ficavam uma ao lado da outra e formavam um círculo, criando um pátio onde os meninos brincavam juntos. Só um detalhezinho aqui para vocês entenderem melhor o caso, é que eu não sei dizer se as idades dos meninos é a idade coreana ou é a idade ocidental. Para quem não sabe, na Coreia é considerado que as pessoas têm 1 ano de idade no dia que nascem. E é acrescentado 1 ano à idade a cada dia 1º de janeiro. Não importa se você nasceu em 28 de dezembro, por exemplo, porque você já vai nascer com 1 ano e daí a 4 dias você passa a ter 2 anos. Entendeu? Uhum. Então, pode ser que os meninos fossem ainda mais novinhos do que essas idades que eu mencionei. Mas, voltando ao início do dia, às 8 da manhã, as 6 crianças já estavam brincando na frente de casa. Até que um inquilino que alugava um quarto na casa do Ho-yeon reclamou que os meninos estavam fazendo muito barulho e falando alto demais, e disse para eles irem brincar em outro lugar. Nesse momento, um desses 6 meninos, o Kim Tae-hyung, resolveu voltar para casa para tomar café da manhã. Enquanto isso, os outros 5 meninos resolveram ir até a colina de Waryong para catar ovos de salamandra. O Cheo-won foi em casa rapidinho para buscar uma jaqueta mais grossa e o pai dele chegou a perguntar onde ele estava indo. Ele só disse que ia brincar. Os outros 4 meninos estavam esperando por ele lá fora, já com latas e pedaços de pau nas mãos, preparados para a expedição. O irmão do Ho-yeon esbarrou com eles enquanto andava de bicicleta pela aldeia. E o Ho-yeon, o Cheo-won, o Yong-woo, o Chan-in e o Jong-sik confirmaram que iam até o riacho, no Monte Waryong, procurar ovos de salamandra. É curioso que os 5 meninos ficaram conhecidos posteriormente no mundo todo como os Frog Boys, já que eles não estavam indo procurar ovos de sapo ou sapos, né? Frog é sapo em inglês. E sim ovos de salamandra. Mas salamandras não eram animais tão conhecidos na Coreia do Sul. E Salamander Boys ficava muito longo. Por isso, a mídia resolveu trocar salamandra por sapos. E o nome do caso é Frog Boys, como eu falei para o Alexandre no início, mas vocês não vão nem ouvir falar de sapo nenhum nessa história. Cerca de 20 minutos depois dos amigos terem saído, o Tae-hyung tentou se juntar ao grupo novamente. Ele alcançou os 5 amigos na entrada da trilha do Monte Waryong, mas depois de saber que eles iam caminhar pela colina e ficar brincando por lá, o Tae-hyung ficou com medo de desrespeitar a ordem da mãe, que tinha proibido que ele se afastasse muito de casa, e decidiu não ir com os amigos. O Tae-hyung não tinha a menor ideia de que obedecer à mãe e voltar para casa naquele dia ia salvar a vida dele. O Monte Waryong é uma das muitas montanhas que existem na cidade de Daegu.
Ela também é a montanha mais próxima da aldeia onde os meninos moravam, a aldeia de Seongsu. E na Coreia e na Ásia em geral, não é incomum que as crianças, mesmo as mais novinhas, brinquem nas ruas e colinas circundantes e se sintam seguras. Não só brincar, mas no Japão existe o costume de colocar as crianças para fazerem tarefas e ajudar os mais velhos desde bem pequenininhas. Tem um programa chamado Crescidinhos que é super fofo e que mostra bem essa cultura, né? Pra gente é uma coisa de outro mundo. Você mandar uma criança pegar um ônibus e ir numa loja e fazer compra pra mãe e voltar pra casa. Mas lá isso é muito, muito comum. Os meninos desse caso já tinham entre 9 e 13 anos. Então eles já eram até pré-adolescentes, a não ser que essa seja a idade coreana. Aí eles eram mais novinhos do que isso. Os 5 amigos partiram para a colina antes das 9 da manhã. A gente não tem como saber o que eles ficaram fazendo durante essa manhã ou por onde eles andaram. Mas por volta das 13 horas, o pai do Yong-yu recebeu uma ligação da academia de taekwondo onde o filho fazia aula. O Yong-yu não tinha aparecido para fazer a aula daquele dia, o que era muito incomum, porque, segundo o pai, ele adorava fazer taekwondo. Alguns dos outros meninos, mas eu não sei exatamente quais, também faziam aula e também não tinham aparecido. Foi aí que os pais começaram a se preocupar. Mas, como o irmão mais velho do Royeon, que estava andando de bicicleta, tinha falado com os meninos e sabia que eles iam catar ovos de salamandra, os pais ficaram um pouco mais aliviados porque pelo menos sabiam que os 5 estavam juntos e que deviam estar lá no riacho. Eles podiam ter perdido a hora ou terem se confundido e achado que também não teria taekwondo naquele dia, assim como não teve aula na escola. Acho até que seria natural fazer essa confusão. As coisas ficaram mais sérias quando, às 17 horas, as 5 crianças ainda não tinham voltado. Os pais, compreensivelmente preocupados, começaram a procurar pelos filhos no Monte Waryeong assim que o sol começou a se pôr. Eles não encontraram nenhum sinal dos meninos, então chamaram a polícia às 19h50. A polícia presumiu logo de cara que os meninos deviam estar perdidos na colina, e os policiais ficaram procurando os 5 meninos no Monte Waryeong até às 3 da manhã, sem sucesso. Os meninos pareciam ter desaparecido sem deixar vestígios. No dia seguinte, a aldeia toda já estava sabendo do desaparecimento das crianças, então algumas testemunhas começaram a surgir. Uma mulher que morava perto da entrada da trilha do Monte Waryeong afirmou que estava voltando para casa depois de votar nas eleições por volta das 9 da manhã e viu as crianças. Eles estavam começando a subir a trilha, conversando entre eles, e um dos meninos chegou a perguntar aos outros se eles conseguiriam estar de volta em 2 horas. Será que era para almoçar e depois ir pro taekwondo? Talvez. Eu acho que você deve ter razão, é uma boa teoria, né? Mas a gente só pode especular mesmo. Uma outra mulher também afirmou ter visto os meninos, mas essa segunda testemunha disse que observou 5 crianças caminhando no Monte Waryeong bem mais tarde, por volta das 14 horas. 2 colegas de escola do Cheolwon testemunharam que viram os 5 meninos na entrada da trilha por volta de meio-dia. Os colegas teriam visto as crianças e conversado com elas pouco antes da hora do almoço. E, segundo esses colegas, os 5 meninos disseram que estavam indo até o Monte Waryeong em busca de cartuchos de bala. É importante eu dar um contexto aqui para vocês. Quando você subia a trilha do Monte Waryeong naquela época, havia uma base militar à esquerda, um lago ou riacho à direita, onde os meninos provavelmente catavam ovos de salamandra, e um campo de tiro acima desse lago. Esse campo de prática de tiro era administrado pela 50ª Divisão de Infantaria do Exército,
Então, por lá, havia muitos cartuchos de bala espalhados por toda parte. Os moradores da aldeia afirmaram que as crianças da região caminhavam frequentemente pelo Monte Wariong para pegar esses cartuchos por diversão. Ok. Talvez os meninos, na verdade, tivessem subido o monte para fazer isso, para procurar cartucho de bala. Só que para os pais, eles diziam que iam procurar ovos de salamandra para não levarem bronca. Eu tenho certeza que a minha mãe ia surtar se eu falasse que eu ia para o campo de tiro do exército ficar procurando cartucho de munição por aí. Então eu entendo, essa mentirinha branca que eles podem ter contado para as famílias. Outro colega de escola dos meninos, chamado Han Seung-hoon, que morava no sopé da montanha num apartamento dos militares, afirmou que ele tinha escutado os meninos. O Seung-hoon também estava passeando pela montanha naquele dia, e ele estava de verdade procurando ovos de salamandra no lago, quando chegou a um cemitério na encosta do Monte Wariong. Ali, ele escutou 2 gritos terríveis, com 10 segundos de diferença um do outro. Como ele ainda não tinha almoçado, quando ele escutou esses gritos, o Seung-hoon estimou que devia ser em torno de 11h30 ou meio-dia quando ele escutou os 2 gritos. Um adendo interessante é que o Seung-hoon nunca se esqueceu dos gritos e afirma até hoje que ele tem certeza do que ouviu. Em 2002, quando ele era um estudante universitário, ele chegou a dar uma entrevista e disse que é uma verdade inabalável que ouvi gritos naquele dia e jamais serei capaz de esquecê-los. Eu acho que para ele ter ficado tão impressionado e marcado dessa forma, o Seung-hoon deve estar falando a verdade, É curioso também que por volta desse mesmo horário, às 11h30 da manhã, a mãe do Jong-sik e a mãe do Yong-woo sentiram simultaneamente uma sensação muito forte de aperto no peito. A polícia inicialmente suspeitou que os 5 meninos tivessem fugido, como sempre acontece nesses casos, A outra teoria com a qual a polícia trabalhava era de que os meninos tinham se perdido. Mas os moradores locais pediram à polícia que descartasse essa teoria rapidamente, porque a aldeia fica toda iluminada à noite. Então, qualquer um que esteja perdido na montanha vai ver as luzes e encontrar o caminho de casa facilmente. Foi levantada também a possibilidade das crianças terem morrido afogadas num reservatório perto da aldeia. A polícia drenou toda a água desse reservatório com uma bomba para verificar se os meninos estavam lá dentro, mas não encontrou nada. No final da tarde do dia seguinte ao desaparecimento, o dia 27 de março de 91, alguns repórteres ficaram sabendo através de fontes da polícia que 5 crianças tinham sido dadas como desaparecidas. Essa não foi uma notícia que chamou a atenção dos repórteres logo de cara, até porque o movimento pró-democracia estava crescendo na Coreia e as atenções de todo mundo estavam voltadas para o resultado das eleições. Assim como a polícia, os jornalistas também presumiram que os meninos só estavam aprontando e que eles iam aparecer logo. Os pais das crianças estavam desesperados, mas foram instruídos a simplesmente aguardar que os filhos voltassem. Então, além de desespero, eles sentiram uma frustração enorme. Os pais e as pessoas da comunidade passaram os próximos dias procurando as crianças em todos os lugares. Cerca de 5 ou 6 dias após o desaparecimento, os repórteres resolveram verificar se os tais meninos tinham voltado para casa e descobriram que não. Foi aí que o fato de 5 crianças terem sumido de uma vez finalmente deixou a mídia com a pulga atrás da orelha. Talvez não fosse só uma brincadeira, afinal. A notícia dos meninos desaparecidos acabou se espalhando quando, uma semana depois, um jornal noticiou que 5 crianças estavam desaparecidas após irem pegar sapos. E foi aí que todo mundo começou a chamar os meninos erroneamente de Frog Boys.
No quarto dia após o desaparecimento, um telefonema misterioso foi recebido pelo pai do Chanin. Havia um homem do outro lado da linha que disse o seguinte: "Eu tenho os filhos de vocês. Estão todos sofrendo. 2 estão muito doentes e desnutridos." O homem pediu uma grande quantia em dinheiro para devolver as crianças para as famílias. Isso foi antes de virar notícia. Foi mais ou menos na mesma época, né? Apesar da situação ser assustadora, os pais se sentiram aliviados, acreditando que iam reencontrar os filhos. Então, eles juntaram todo o dinheiro que eles tinham, para conseguir a quantia pedida pelo homem e foram ao local designado, levando a polícia junto com eles. Mas ninguém apareceu. Depois deles esperarem por 1 hora, os pais voltaram para as suas casas, se sentindo desamparados e infelizes. Como eu disse para vocês, a atitude da polícia não era nada animadora nesse caso. Eles consideravam os meninos, com idades entre 9 e 13 anos, como fugitivos. Segundo as informações que eu apurei, foram recebidas mais de 500 pistas sobre esse caso, mas todas elas eram falsas. No dia 4 de maio de 1991, já há mais de um mês depois dos desaparecimentos, os pais dos Frog Boys participaram de um programa de TV chamado The Square of Public Opinions, no qual eles puderam manifestar a insatisfação que estavam sentindo com a investigação. Eles reclamaram, por exemplo, dos panfletos que a polícia estava distribuindo, que dizia que aqueles 5 meninos tinham fugido de casa. Isso mostra que a polícia está tentando encerrar esse caso rapidamente. Queremos que eles mudem isso, disse um dos pais no programa. A transmissão foi feita ao vivo a partir da escola primária da aldeia Songsu, onde os meninos estudavam. O país inteiro parou para assistir ao programa e entender melhor sobre o caso. Durante a transmissão, a produção do programa recebeu uma ligação misteriosa de um menino chorando e soluçando, dizendo que ele era o Jong-sik e que queria falar com a mãe. A ligação foi atendida no ar, ao vivo, com a Coreia do Sul inteira escutando. Todo mundo que estava assistindo ao programa comemorou e se sentiu aliviado, acreditando que as crianças estavam vivas em algum lugar e que logo seriam encontradas. Mas o telefonema era um trote, que só serviu para atrapalhar as investigações. Depois dos pais passarem meses se esforçando para chamar atenção para o caso e conscientizar as pessoas sobre o desaparecimento das crianças, uma piada de mau gosto colocava em risco todo esse trabalho, porque o público podia achar que o caso tinha acabado de ser resolvido ali ao vivo, né? Uhum. Depois que acabou a transmissão do programa e que ficou claro para a mídia, para a polícia e para os pais que aquela ligação não era verdadeira, uma coisa boa veio disso tudo. Foi feito mais esforço para encontrar as crianças. O então presidente da Coreia do Sul, chamado Roh Tae-woo, se manifestou sobre o caso e ordenou que uma nova investigação fosse iniciada. Mais de 300 mil policiais e soldados realizaram buscas no Monte Waryeong e em rios próximos, além de espalharem cartazes com fotos dos meninos por todas as estações ferroviárias e rodoviárias do país. Empresas e indivíduos doaram 42 milhões de won, cerca de $35 mil na época, para serem oferecidos como recompensa para quem encontrasse os meninos. As crianças das escolas locais organizaram uma campanha para encontrar os Frog Boys e as caixas de leite e cartões telefônicos traziam as fotografias dos meninos. Durante 1 ano, a montanha de Waryeong foi revirada de cima a baixo, com voluntários formando filas para sondar a vegetação rasteira à medida que avançavam. A polícia procurou qualquer evidência que pudesse encontrar, mas a essa altura já não adiantava mais tanto assim procurar, porque não tinham mais vestígios. A polícia estava só cumprindo ordem, sabe? Tentando fingir que estava fazendo alguma coisa porque o presidente da Coreia mandou.
As 5 famílias estavam completamente determinadas a fazer tudo o que fosse possível para encontrar as crianças desaparecidas. Eles, então, largaram seus empregos, alugaram um pequeno caminhão e começaram a viajar por todo o país procurando as crianças e dando entrevistas debaixo de chuva, sol e neve. O caminhão tinha fotos dos 5 meninos coladas nas laterais e revestidas em plástico para resistir às chuvas. E embaixo dessas fotos estava escrito: "Por favor, ajude a encontrar nossas crianças desaparecidas." É claro que o desaparecimento virou a vida daquelas 5 famílias de cabeça para baixo. Apesar de estarem viajando o país no caminhão, distribuindo panfletos e fazendo tudo o que estava ao alcance deles para encontrar os filhos, os pais se sentiam impotentes e perdidos. Eles estavam com raiva e com muita dor. Alguns acabaram recorrendo ao álcool ou a medicamentos de uso controlado para tentar seguir em frente, para conseguir superar a raiva ou até mesmo para simplesmente conseguir fechar os olhos à noite. Em público, eles tinham que esconder os seus problemas e sentimentos enquanto conheciam jornalistas de todo o país. No entanto, 1 ano após o desaparecimento dos Frog Boys, os repórteres deixaram de ser a única preocupação daqueles pais. Os jornalistas não eram mais os únicos aparecendo e tomando notas de tudo durante os eventos organizados pelas famílias. Uns homens estranhos começaram a aparecer também. Eu perguntei a um deles para quem ele trabalhava. Ele me deu o cartão de visita dele, mas além do nome e de um telefone de contato, não havia mais nada escrito. No evento seguinte que nós fizemos, eu vi o mesmo homem novamente. Mais tarde, descobri que ele pertencia a uma agência de inteligência. Essas são as palavras da mãe do Ho Yeon. Os pais estavam sendo seguidos por agentes que registravam os movimentos deles e dos repórteres que acompanhavam o caso. Esses agentes disseram que o trabalho deles era proteger aqueles pais, mas os próprios pais duvidavam que isso fosse verdade. Na época, as notícias e matérias que saíam sobre o caso teorizavam que a base militar da montanha de Hwaryong poderia ter algo a ver com o desaparecimento dos meninos. E os repórteres frequentemente levantavam a questão de por que os militares não estavam sendo investigados e por que foram os próprios militares que fizeram as buscas na base e nas instalações. Os próprios pais começaram a se perguntar se o caso poderia estar ligado aos militares por causa do campo de tiro próximo e por causa dos gritos que o amigo do Cheo-won tinha escutado. Mas os investigadores não levaram a sério o depoimento desse menino e não fizeram nada a respeito das questões sendo levantadas sobre a base militar. Eles se fizeram de surdos, em relação a isso. Depois de alguns anos, o interesse das pessoas pelo caso começou a diminuir. Parecia que só os pais ainda se lembravam e se importavam que os meninos estavam desaparecidos. O público devia pensar que a polícia tinha feito tudo o que podia. Foi bastante doloroso para as famílias quando a cobertura da imprensa também começou a diminuir. Os pais continuavam indo até as redações dos jornais na capital, Seul, mas não eram mais ouvidos. Até que houvesse novidades no caso, os repórteres não tinham por que continuar falando daqueles desaparecimentos. 3 anos após os meninos sumirem, os pais anunciaram que iam voltar ao trabalho. Eles precisavam continuar com as suas vidas porque tinham outros filhos e outros membros das famílias que ainda dependiam deles. E os pais já tinham se endividado muito com essa busca nacional de caminhão. Eles já não tinham mais como manter essas operações. Depois de 2 anos reconstruindo as suas vidas e depois de 5 anos sem os filhos, veio mais um baque. Um psicólogo criminal chamado Kim Ga-won, que tinha estudado nos Estados Unidos, procurou a polícia afirmando que as crianças deviam ter sido enterradas na casa do Jong-sik,
porque o pai dele não tinha conseguido explicar o que ele fez na manhã que as crianças desapareceram. Sim, esse homem que surgiu do nada resolveu acusar o pai de um dos meninos. Naquela época, em 1996, quase não havia psicólogos forenses na Coreia do Sul. Então, esse cara chegou dos Estados Unidos dizendo que era um especialista e logo ganhou a confiança da polícia e passou a ser admirado por todos. O Kim Ga-won ainda disse que tinha lido tudo sobre a investigação e que teve acesso a todas as evidências. É lógico que os pais das outras 4 crianças não concordaram com essa teoria e disseram para os investigadores que as suposições do psicólogo estavam completamente erradas. Ninguém achava que o pai do Jong-sik tinha matado o filho, matado ainda as outras crianças e as enterrado embaixo da própria casa. Apesar da descrença manifestada pelos outros pais, aqueles agentes da inteligência que ainda ficavam de olho nos pais mesmo depois de 5 anos foram enviados para revistarem a casa da família do Jong-sik. No banheiro foram encontrados alguns calçados infantis, o que levou os investigadores a acreditarem que o psicólogo devia estar certo. Ninguém pensou, que ainda eram os calçados do Jong-sik que estavam ali porque a família não conseguiu se livrar, jogar fora ou doar, Afinal, uma criança morou ali por um tempo, então não era tão absurdo que os calçados ainda estivessem na casa. Mas no dia seguinte que essa busca foi feita, a polícia apareceu na aldeia com uma escavadeira. Eles basicamente acabaram com a casa da família do Jong-sik, escavando tudo. O pai do Jong-sik estava em completa agonia. A mídia estava lá filmando tudo e a comunidade toda se reuniu para ver o que estava acontecendo. A casa ficou em ruínas, mas é claro que nada foi encontrado. A família tinha acabado de conseguir pagar as dívidas, pagar as contas, estava voltando a uma normalidade, na casinha simples que eles tinham, mas foi tudo destruído. O psicólogo, o Kim Ga-won, também estava lá, assistindo e esperando que os corpos fossem encontrados. Vendo que ele tinha feito merda, ele tentou fugir. Mas a multidão o segurou e começou a partir para cima dele pelo que ele tinha feito com a família do Jong-sik. Ele teve que ser escoltado pela polícia e levado para a delegacia para a própria segurança, porque senão a multidão ia acabar com ele. Bem feito. O pai do Jong-sik ficou furioso e muito arrasado pelo que aconteceu. Ele acabou ficando doente por causa do cansaço das buscas pelo filho desaparecido e também por causa da dor emocional, que tudo isso trouxe. Ele morreu de câncer 5 anos depois desses eventos que eu acabei de narrar. Em 26 de setembro de 2002, mais de 11 anos após o desaparecimento dos meninos, um homem chamado Choi Hwan-tae encontrou os restos mortais dos Frog Boys na montanha Waryeong. Caraca, eu jurava que eles iam aparecer em outro lugar, completamente diferente. Pois é. O Hwan-tae estava colhendo bolotas, um frutinho, produzido pelas árvores de carvalho. É aquela noz que o bichinho da Era do Gelo fica correndo atrás em todos os filmes, sabe? Uhum. Ele estava lá, colhendo essas bolotas, quando ele notou fragmentos de sapatos e roupas no chão. Ele chamou a polícia, que fez algumas buscas na área e encontrou os 5 corpos. Parece que os meninos estavam aquele tempo todo a apenas 2 quilômetros de suas casas. Eles não estavam enterrados? Nada. Uh-uh. Caraca, quem procurou, então procurou de qualquer jeito, né? Uhum. E muita gente procurou. Muitas vezes ao longo dos anos. Mas eu vou explicar, quando a gente estiver falando das teorias, o que eu acho que pode ter acontecido, Por que passou desapercebido. Passou assim, Não teve nenhum tipo de dúvida por parte dos policiais presentes no local de que aqueles 5 corpos fossem dos 5 Frog Boys. Eles estavam juntinhos, além de que foram encontrados os sapatos deles e o aparelho dentário do Ho Yeon.
Alguns pais das crianças foram até o local para fazer a identificação oficial dos filhos. Quando os pais chegaram, já tinha um grupo enorme de pessoas reunidas para ver os corpos, mas restavam apenas ossos e roupas. Inicialmente, a polícia afirmou que não tinha encontrado nenhum indício de homicídio e que a explicação mais provável era que as crianças tinham morrido de hipotermia, porque os seus corpos estavam entrelaçados, sugerindo que os meninos tentaram superar o frio se amontoando juntos. Mas, para os pais, tinha alguma coisa bem errada com essa história. Os restos mortais de uma das crianças, por exemplo, foram encontrados com as mangas do casaco amarradas em um nó, e quando esse nó foi desatado, tinham cartuchos vazios e balas não utilizadas amarrados ali. Os pais tinham certeza que os filhos tinham sido baleados. Sem contar que outra criança estava com as calças viradas do avesso, o que também era bem esquisito. Além disso, se tivesse fazendo frio e começado a chover, não tinha por que os meninos ficarem ali. Levaria só 5 minutos para as crianças voltarem para casa. Eles não estavam perdidos porque conheciam aquela área muito bem. O cientista forense Chae Jong-min, professor da Universidade de Kyungbuk, foi chamado à cena do crime pelos investigadores. Mas, quando ele chegou para realizar a perícia, ele se deparou com uma situação completamente absurda. A polícia tinha basicamente destruído a cena do crime. O local onde os corpos dos meninos estavam foi escavado usando picaretas, sem nenhum preparo ou nenhum tipo de preservação. Não foram usadas as ferramentas forenses adequadas. A polícia não teve nenhum cuidado ao manusear aqueles restos mortais e não usaram nem sacos para cadáveres para armazenar os corpos. Eles estavam colocando tudo em cima de grandes lonas de plástico, agrupando os crânios todos juntos de um lado, os ossos mais longos do corpo, todos juntos de outro lado. Isso ao invés de organizar os ossos de cada esqueleto direitinho, separado, para você ir montando, remontando aquela pessoa. Não tinha nenhum sentido no que a polícia estava fazendo. E eu nem imagino como os pais devem ter se sentido vendo o descaso com o qual os restos mortais das crianças estavam sendo tratados. Naquela época, não existia um sistema ou uma hierarquia na Coreia do Sul que garantisse que fossem os especialistas e não a polícia que escavassem os restos mortais. Então, os policiais não esperaram o Dr. Chae Jong-min chegar e já foram fazendo tudo de qualquer jeito. Quando ele chegou, já estava uma bagunça danada. A equipe forense do Dr. Jong-min só pôde levar para examinar os ossos que foram escavados por ele próprio depois que ele chegou na cena do crime. Todos os ossos que já tinham sido desenterrados pela polícia tiveram que ser desconsiderados. Afinal, não daria para ter certeza se algum ferimento ou fratura tinha sido causado pelo assassino ou pela picareta da polícia, por exemplo, Meu Deus. No dia 12 de novembro de 2002, o resultado preliminar da análise forense foi divulgado. O professor Jong-min declarou que um dos crânios possuía 2 buracos de bala. Além disso, encontramos marcas em 3 dos crânios que parecem ter sido criadas por golpes com objetos de metal, possivelmente algum tipo de ferramenta ligada à profissão do assassino. Estamos muito confiantes de que os meninos foram vítimas de homicídio. Os peritos também descobriram que o osso do braço de uma das crianças estava fraturado e presumiram que a fratura ocorreu quando o menino tentava se defender, bloqueando algum tipo de golpe com aquele braço. O professor Jong-min ainda explicou que os esqueletos estavam em posições pouco naturais, o que indicava que os meninos foram mortos. Se eles tivessem morrido de hipotermia, por exemplo, como a polícia queria que todo mundo acreditasse, eles seriam encontrados em cima da terra, mas eles foram enterrados deliberadamente por alguém. À medida que aumentavam as especulações sobre a causa da morte,
A polícia revisou todos os registros de casos de 91, mas a investigação fracassou quando não conseguiram encontrar nenhuma prova. Assim, 2 anos depois dos restos mortais terem sido encontrados, os 5 meninos finalmente tiveram um funeral e puderam descansar em paz. Os crânios das crianças não foram devolvidos às famílias e estão na Universidade Kyungbuk até hoje, esperando que um dia seja possível determinar exatamente qual foi a arma usada no crime ou mais detalhes mesmo sobre as mortes. As famílias levaram as cinzas dos meninos para o rio Nakdong, para que eles pudessem flutuar no Oceano Pacífico. E como eles tinham morrido juntos, os pais queriam que eles brincassem juntos na vida após a morte. Um advogado foi contratado posteriormente para representar os pais numa ação contra a polícia por ela não ter feito seu trabalho adequadamente, estragando as provas na cena do crime, por exemplo. Mas, infelizmente, as famílias perderam o processo e perderam também todos os recursos. Em 2006, o caso atingiu o prazo de prescrição de 15 anos para homicídios na Coreia do Sul, o que significava que a investigação teria que ser interrompida e que o assassino não poderia mais ser processado pelo crime. Em 2015, a Assembleia Nacional votou pela remoção do Estatuto de Prescrição para Homicídios em Primeiro Grau, graças ao caso dos Frog Boys. O prazo prescricional originalmente era de 15 anos, mas várias pessoas e grupos ativistas levantaram objeções. Por causa dos nossos meninos, o sistema jurídico da Coreia do Sul avançou gradualmente. Ainda podemos esperar descobrir a verdade, disse o pai do Cheo-won. Vários artigos que eu li enquanto eu escrevia sobre esse caso diziam que agora, por causa dessa mudança na lei que aconteceu em 2015, o assassino dos meninos ainda poderá ser pego e pagar pelo que fez. As próprias famílias parecem acreditar nisso, mas pelo que eu entendi não é exatamente assim. Essa nova lei vale para os casos que ainda não tinham prescrito naquela época, né? Os casos que ainda estavam em aberto quando a lei foi implementada, e para os casos que aconteceram de 2015 em diante. Infelizmente, o caso dos meninos aconteceu em 91 e prescreveu em 2006. Então, essa nova lei não se aplica. E também tem outro detalhe: os homicídios não prescrevem mais se forem casos de homicídio em primeiro grau, ou seja, homicídios premeditados. Os outros casos de homicídio continuam tendo um prazo de prescrição. A gente não sabe se o caso dos Frog Boys seria considerado um homicídio em primeiro grau ou não. Mas eu acho muito bom que as leis estejam mudando para se adequar mais à realidade atual e que alguma coisinha de bom tenha saído dessa tragédia, né? Obviamente eu não sei como é que é a lei coreana, mas aqui no Brasil, de modo geral, as leis não retroagem para causar efeito em coisas no passado. Sim, Entendeu? E principalmente quando é o direito penal, elas só vão retroagir se for benéfica pro preso, pro condenado, etc, etc. Então, assim, uma lei que piora uma condenação, uma lei que retira um direito, uma lei que diz que uma coisa não prescreve mais, ela, se fosse aqui no Brasil, não ia afetar o caso anterior. Que prescreveu em 2006. Né? Então, assim, mesmo que não tivesse prescrito, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, teve a história famosa da Daniela Pérez, que logo depois o assassinato da Daniela Pérez virou um movimento para transformar aquele tipo de assassinato em crime hediondo. Sim. Mas o assassino da Daniela Pérez não tem como aplicar a lei nova pro assassinato da Daniela Pérez, porque aquele ali já aconteceu. Eu imagino que talvez tenha algo parecido assim na Coreia. Sim. Então, eu realmente acho difícil isso ser aplicado pro caso dos meninos, sabe? Sim, eu vi várias entrevistas dos pais em que eles estavam, felizes por causa dessa mudança na lei, achando que a investigação poderia continuar e que um dia o assassino podia ser pego. Mas, assim, por tudo que eu pesquisei e pelo que eu entendi, não vai acontecer. Porque a investigação já foi encerrada, o caso já prescreveu
E agora, mesmo que tenha essa lei nova, isso não Vale daqui afeta pra aquele frente. caso. Exatamente, vale daqui pra frente, entendeu? As especulações nesse caso foram muito intensas. Antes dos corpos serem encontrados, circulavam as teorias mais malucas, desde sequestros pela Coreia do Norte a abduções alienígenas, lógico, né? Ainda tinha quem acreditasse que os meninos tinham sido levados à força para serem usados para pedir dinheiro na rua a mando de alguém. Ou, e essa eu acho que é a pior de todas as teorias, que uma pessoa com lepra tinha matado as crianças depois de ficar sabendo de um mito de que consumir fígado de criança cru curava a lepra. Ok. Não é a pior teoria que você já viu para alguma coisa? Sei Eu lá. acho que é... É acho- muito, muito absurdo, né? Parece Mas meio isso, aleatório também, sei lá. eu li isso em muitos lugares diferentes. Era Que uma essa teoria era normal. é uma teoria normal lá. Era, né? Até os corpos serem encontrados. Um leproso passou e... Levou as crianças para tirar o fígado e comer para ser curado da doença. Eu não sei qual é o nome que a lepra tem hoje em dia. Hanseníase? E ainda trata as pessoas com hanseníase como se, pelo menos, né, na Coreia, com preconceito, sabe? Como se a pessoa tivesse que ficar isolada, se transformasse em outra coisa, porque tem a doença. Quando os corpos foram encontrados, todas essas teorias malucas caíram por terra. Afinal, ficou comprovado que os meninos foram assassinados. Mas isso gerou muitas outras perguntas e muitas teorias novas sobre quem pode tê-los matado e por quê. Uma das principais questões levantadas pelas famílias dos Frog Boys e pelo público em geral é como aquela cena de crime pode ter permanecido incógnita por tanto tempo. A perícia confirmou que os 5 meninos estavam mortos desde quando eles desapareceram, em 1991. Já havia até musgo crescendo dentro de alguns crânios das crianças quando os corpos finalmente foram encontrados. Diversas buscas foram feitas no Monte Waryeong logo depois que os meninos sumiram e também nos anos seguintes, mas nada foi encontrado. Se os meninos passaram 11 anos naquela cova rasa na colina, como é possível que ninguém tenha encontrado a cova na noite em que eles desapareceram, ou nos dias e anos seguintes? Eu tenho certeza que não deve ser fácil você esconder ou enterrar 5 corpos de uma vez. Dizem que os meninos foram colocados em uma espécie de depressão ou buraco que já existia no Monte Waryeong e que o assassino só teve que cobrir o local ou encher de terra para que os corpos não fossem encontrados, evitando assim que ele tivesse que cavar, que eu acho que é a parte que dá mais trabalho. Mas isso também faria com que fosse mais fácil que os corpos fossem encontrados ou ficassem expostos acidentalmente, por causa de animais ou de elementos da natureza, por exemplo. Eu fico muito chocada que os corpos tenham passado 11 anos naquele local, que era tão perto da aldeia e da casa dos meninos, e que foi revistado tantas vezes em tantas buscas diferentes. Eu acho que o problema principal é que aquela área onde os corpos foram encontrados pertencia aos militares na época em que os meninos desapareceram. Vocês devem se lembrar que os Frog Boys estavam brincando na montanha perto de uma base militar e de um campo de treinamento de tiro. O ano em que eles desapareceram era 1991 e o governo sul-coreano ainda não era uma democracia como é hoje. Inclusive, as primeiras eleições em 30 anos para governos locais estavam acontecendo no dia em que os meninos sumiram. Essas eleições eram exatamente para substituir o governo autocrático. O sentimento predominante por parte dos moradores da aldeia desde o início era que os militares poderiam estar envolvidos no desaparecimento. O dia 26 de março tinha sido decretado ponto facultativo, então a maior parte da base militar estava vazia. Apenas os oficiais permaneceram e puderam usar o campo de tiro naquele dia. A base e o campo de tiro foram transferidos para uma cidade próxima em 1994. E desse ano em diante, a polícia e os civis puderam realizar buscas naquele local,
onde, antigamente só os militares fizeram as buscas pelos meninos. Mas, mesmo assim, ainda demorou muitos anos até que os corpos fossem localizados. Um mapa local da época do desaparecimento das crianças mostra que os restos mortais foram encontrados a apenas 100 ou 200 metros de distância de onde ficava o campo de tiro. Essa distância está dentro do alcance efetivo de um rifle M16, como os rifles utilizados pelos militares sul-coreanos. Foi confirmado pela 50ª Divisão de Infantaria que as balas e cápsulas encontradas junto aos corpos eram, sim, do seu campo de tiro. Mas os militares insistiram que não tinham nada a ver com as mortes e que não houve treinamento no dia do desaparecimento, exatamente por causa do ponto facultativo. Mas foi só isso que os militares disseram a respeito desse caso. Os investigadores não conseguiram interrogar ninguém, nem descobrir quais oficiais estavam na base no dia em questão, porque realmente não teve treinamento naquele dia, mas os oficiais podiam usar a base quando quisessem, sem precisar prestar contas ou nada parecido. Uma das teorias mais persistentes é a de que um dos meninos pode ter sido baleado acidentalmente e que os outros 4 amigos foram assassinados para ocultar o acidente. E com base na área em que o crime aconteceu e na cultura coreana em geral, essa parece ser a conclusão mais lógica. A Coreia é uma cultura que preza muito as aparências, então encobrir qualquer tipo de ação errada ou qualquer problema vergonhoso é bastante normal, infelizmente. Imagina a vergonha e a desonra que um militar coreano teria se soubessem que ele matou uma criança, mesmo que por acidente. Era melhor matar as outras 4 e esconder o que aconteceu do que ficar marcado como um assassino de crianças. Você pode fazer as piores coisas possíveis. O negócio é não deixar ninguém saber. E é nessa teoria que os pais das crianças acreditam até hoje. As balas no crânio de uma das crianças são interessantes, já que armas, em geral, são muito difíceis de obter na Coreia. Pelo menos fora do contexto militar, as armas são muito escassas na Coreia do Sul. As leis a respeito de armas são extremamente rígidas por lá. Você precisa ter uma licença de caça e estar registrado na Central de Proprietários de Armas. E o crime aconteceu numa área que os militares usavam regularmente para treinamento, então não é difícil somar 2 mais 2. É engraçado, até quando a gente está vendo o jogo do detetive e aparece alguém, algum vilão, sabe, com uma arma, todo mundo fica muito chocado, porque realmente quase não se vê arma na Coreia. E são poucos os episódios que tem alguém armado, Sim. né? Até os bandidos usarem arma lá é raro. Enquanto você vê, sei lá, série americana, novela, coisa brasileira... A criança tem uma arma. Aparece arma o tempo todo. Os outros meninos podem ter sido atacados com um rifle ou com algum outro objeto que o assassino tivesse com ele ou que encontrou por perto. Ele pode não ter matado as outras crianças da mesma forma, a tiros, porque não queria mais suspeita quando e se os corpos fossem encontrados. E considerando que não era para ter treinamento naquele dia, o assassino deve ter achado melhor não atirar mais depois que matou uma criança para não atrair atenção. Muitos teorizaram que deveria haver outras pessoas presentes no crime, vários assassinos no caso, para manter as outras crianças quietas e subjugadas após a morte do primeiro deles. Mas os criminologistas coreanos e norte-americanos sentem que esse crime deve ter sido cometido por uma única pessoa devido ao nível de brutalidade sofrido pelas crianças. Uma curiosidade interessante é que o serviço militar é obrigatório para todos os homens na Coreia do Sul. Então, todos os tipos de pessoas poderiam estar naquela base e naquele campo de tiro no dia em questão. Desde as pessoas mais experientes e capazes, quanto as pessoas mais problemáticas e malucas. O exército coreano entrega armas nas mãos de absolutamente todos os homens. Então, com certeza, futuros criminosos e psicopatas já passaram por lá.
Nenhum desenvolvimento adicional ocorreu desde a análise forense dos restos mortais dos meninos em 2002. Em 22 de abril de 2022, o pai do Young-woo faleceu aos 79 anos por causa de um infarto. E, em 6 de maio de 2023, o pai do Chan-in também faleceu pelo mesmo motivo, aos 69 anos. O pai do Jong-sik já tinha morrido de câncer anos antes. E todos eles morreram sem saber quem matou os seus filhos e por quê. E, infelizmente, parece que nós também nunca saberemos, né? Nem os pais que ainda estão vivos um dia vão saber o que aconteceu com os 5 Frog Boys. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Lígia Bilachi. Será que é Bilac? Pode ser. Pode ser. É CHI, né? Pode ser que eu esteja falando seu sobrenome errado, Lígia, me perdoe. Mas eu aprendi que os coreanos colocam o Xi no final, como um tratamento honorífico. Então pode ser a Lígia Bilar, tracinho Xi. Sim. Lígia Bilar Xi. Isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Lígia, pelo seu apoio, por você ter escolhido colaborar com o Detetive do Sofá. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e do caso em geral, né, dos Frog Boys, que não tem nada a ver com sapo, por incrível que pareça. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, é só você acessar o Orelo ou o Apoia-se, aí você procura lá Detetive do Sofá e escolhe qual categoria de apoio você quer. É isso aí? Você tá devendo agora um episódio sobre sapos. As pessoas vão chegar aqui achando que eu vou falar todas as curiosidades que eu sei sobre sapos, mas não tem Cadê sapos os sapos? no caso. Eu vim pelos sapos. Pois é. Restam algumas questões persistentes. Aquela cova rasa também era a cena original do crime ou foi apenas o local onde os corpos foram largados algum tempo depois? Será que os 5 Frog Boys morreram em outro lugar e foram levados até ali? Foi um acidente com encobrimento ou algo mais sinistro? E será que realmente foi um único assassino ou mais de uma pessoa participou desse crime horrendo? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso coreano. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.